Estimado, e a história política de Itaió? Uma história bonita, hein? Nós falamos dos Bertoli, isso é muito antigo, uma história... O cenário político do Alto Vale sempre passou muito forte por Itaió, sempre. Verdade, Itaió Itaió foi uma referência, é uma referência de bons nomes, de líderes regionais, de líderes do Alto Vale. Você falou da família Bertoli, João Bertoli, Orlando Bertoli, Moacir Bertoli, quer dizer, pessoas que saíram de Itaió e que, né, se colocaram em nível regional e estadual, né? Nós tivemos lá prefeitos que fizeram a sua parte, como João Machado, Ari Gomes, são pessoas que trabalharam bastante no início da estrutura do município, né? O próprio Moacir trabalhou muito. Quando o município estava nascendo. Né? O Ademar, no seu primeiro mandato. Ademar Dalfogo, no primeiro mandato. Dalfogo, 89 a 92, foi prefeito. Nelson, o Nelson Guetem. Guetem. Teve o Nelson, uma referência estadual. Eu acho que ele não soube conviver com o poder. Eu acho que o acho poder... Que faltou para ele, talvez... Orientação, talvez. Orientação, cultura, para saber administrar o poder. Isso faltou para o Nelson. O poder Nelson. deve ter atrapalhado um pouco a sua carreira, né? Porque ele tinha uma carreira projetada e já vitoriosa quando ela estava... Né? Já era deputado federal. Imagina, o cara já foi deputado federal. Quer dizer, e ajudou muitas comunidades aí. Ajudou, fez o seu trabalho. Todos eles têm um passado e um papel importante dentro de Itaió, enquanto prefeitos, e o Nelson e os deputados em nível de região, sem dúvida nenhuma. O seu Horst. Aí veio o Horst. O Horst, com toda a sua seriedade. Seriedade, aquele alemão firme, duro na queda, né? Eu participei da sua primeira campanha. Eu lembro assim, ele tinha um discurso muito forte, onde ele dizia, olha, eu não roubo e também não deixo roubar. Então eu lembro muito bem disso. Muito correto, né? Muito correto, né? Aí estruturou a prefeitura, quer dizer, colocou em dia, recebeu com muita dificuldade financeira, colocou a casa em dia, não financiou nada, nem um parafuso, nem uma lajota, nada. Trabalhou dentro daquele recurso. E ele ganhou uma eleição do Zeca Guetem, que já também faleceu, infelizmente os dois já subiram. Nós queríamos os dois no meio, porque o José Guetem também era um cara finíssimo. Muito carismático. Né? O Zeca foi meu colega prefeito, eu fui prefeito com ele, eu era prefeito de Salete, ele Itaió. Meu colega, a gente viajava junto, uma pessoa carismática, sempre sorridente. E o Horst ganhou uma eleição dele com 18 votos. 18 votos. Foi aí uma resposta que poderia ser para um e para outro pelo trabalho que os dois fizeram. Mas o seu Horst, pela organização, pelo partido, pela competência, pela realização, pela sua austeridade, pela sua postura de homem, de empresário sério, né, ele teve essa condição de ganhar aquela eleição. E aí, durante muitos anos, foi uma disputa muito direta, Neri, entre família Purnag e família Guetem. E criou uma rixa, um conflito muito... que não foi bom, né? Não foi bom. Não foi bom. Não foi bom. Você vê que na eleição passada, quando o Horst ganhou do Zeca, né, na época o deputado andou cancelando convênios que estavam destinados para Itaió, mandando correspondência, o próprio prefeito Zeca, na época, mandando correspondência, pedindo para cancelar convênios, porque não viria mais na sua gestão, viria para a gestão do seu Horst. Então, isso não é bom para a cidade. Quando nós começamos a nossa campanha agora, e nesse ponto foi bom eu ter vindo de fora. Eu não participei dessas brigas políticas em Itaió. Você não... Não. Eu participei de palanque lá em Itaió, em eleições passadas, como disse, fui um dos coordenadores da campanha do seu Horst na primeira. Na eleição passada do seu Horst, eu era prefeito em Salete, então cuidava mais da eleição em Salete, mas também participei com depoimentos em Itaió, participei de comícios em Itaió, em prol do seu Horst também, né, porque a gente acredita. Eu me espelhei muito na honestidade, na transparência, no jeito sério de ser do seu Horst, eu me espelhei muito nisso. Aprendi muito com ele, né, essa figura séria e honesta, isso me inspirou bastante. Mas agora, o fato de não ter participado diretamente dessa briga, nos dá uma condição e uma responsabilidade grande. Eu tenho dito, Neri, que eu e o Aristides, nós temos um partido. Eu sou PMDB e o Aristides é PSDB. Mas nós conseguimos trazer essa eleição para um campo um pouco acima dos partidos políticos, foi mais para o campo das ideias. As pessoas olharam o perfil do candidato. Hugo, um homem experimentado, já foi vereador, já foi prefeito,
Quer dizer, tem uma abertura grande em nível de Santa Catarina com o governador Raimundo Colombo, com o vice-governador Eduardo Moreira, que esteve muito presente na nossa campanha, com o João Matos, a experiência que a gente teve, com o Peninha lá em Brasília, com o Luiz Henrique, com o Paulo Bauer, que eu fui dos coordenadores da campanha do Senado dos dois. O PT esteve contra vocês lá? O PT estava do outro lado, mas o vice-presidente da República, quer dizer, as pessoas acreditaram num projeto diferente. Então, as propostas, num projeto diferente. Quem é que tem mais condições de buscar recursos hoje para Taió? Era o Hugo ou era o outro candidato? E foi esse foi o encaminhamento. O Hugo já tinha sido secretário regional, valeu muito a minha condição de político desde os 23 anos de idade, 22 anos de idade, eu comecei a disputar a minha primeira eleição. Eu disputei, depois daquela, mais 3. Certo? 2 de prefeito em Salete e 1 de prefeito em Taió. Então foram 4 eleições. Mas em todas as eleições, de 2 em 2 anos, eu estava ou como coordenador de deputado, trabalhei na campanha do Hernani, trabalhei na campanha do Peninha, trabalhei na campanha do João Matos, trabalhei na campanha do governador Raimundo Colombo, do Luiz Henrique, quando foi governador já também, quer dizer, fiz parte da equipe de coordenação, então eu sempre estive muito envolvido. De 2 em 2 anos eu não disputava, mas eu estava envolvido com a campanha. Você, na verdade, capitalizou. Agregou conhecimento, experiência e apoios. E apoios. Né? Eu tive uma participação muito importante de gente que está. É só olhar aqui na nossa. Está aqui atrás, aqui, olha quanta gente que está conosco, quer dizer, que esteve. Os 3 senadores de Santa Catarina nos apoiam, porque eu tenho essa condição, né, de trânsito, de amizade com eles. Eu consegui isso ao longo da minha vida. Como eu disse antes, carregando pasta de deputado, fazendo discurso para governador, para senador, para todo mundo. Paulo Afonso esteve conosco em Taió. Eu que foi o governador municipalista. Naquela situação do impeachment do Paulo Afonso, o Paulo Afonso estava no dia da votação do impeachment, eu estava em Florianópolis, em cima do trio elétrico, comandando mais de 10 mil pessoas na rua lá em defesa do Paulo Afonso. Eu comandava. Quer dizer, o Hugo, criado no meio das taquaras, lá no Ribeirão do Ouro. É importante, eu aprendi muito nisso. E em Taió prevaleceu isso, as pessoas votaram na experiência, no conhecimento. E o que é importante, eu ia dizer, Neri, eu fui prefeito 4 anos, fui secretário regional 1 ano e meio, e toda essa minha história de política, eu nunca até hoje tive um processo. Não respondo nenhuma denúncia, não tem nenhuma denúncia no Ministério Público em Taió. É difícil. Nenhuma denúncia no fórum em Taió. Né? Nenhuma denúncia, nunca respondi. Nenhuma denúncia no Tribunal de Contas. E quando me elegi prefeito em Salete, só elegeram 3 vereadores junto com o meu partido, que era chapa pura. Os outros 6 se elegeram pela oposição. Tinha mais outros 2 candidatos. E eu não tive nenhum problema. Quando saí da prefeitura de Salete, eu recebi uma moção de aplauso assinada pelos 9 vereadores, pela transparência, pelo respeito, pela forma como a gente governou. Isso, para mim, é um troféu. Então, eu sempre fui do diálogo, fui da conversa e fui da coisa certa. E isso prevaleceu ali em Taió. Isso também conta o ponto, com certeza. E eu queria dizer ainda que eu fugi um pouco, mas eu me elegi pelo PMDB e o Aristides pelo PSDB, meu vice. Mas eu sempre usei isso na campanha. O nosso partido, a partir de ano que vem, vai ser Taió. E é com Taió que nós vamos governar. Vamos aproveitar a experiência, o conhecimento que a gente tem, as experiências passadas por outros prefeitos, os caminhos que outros prefeitos nos abriram, e nós vamos aproveitar isso para transformar a cidade de Taió.